Olá, sou a professora Bárbara e hoje a gente vai estudar o marxismo. Para começar a falar do marxismo, é sempre importante a gente contextualizar autor, pesquisa, corrente, num determinado contexto histórico, né? Quando surgiu a corrente marxista? Na verdade, quando surgiu o marxismo? Em que época viveu Marx? São sempre perguntas importantes, porque na área de história, né, a gente tem que sempre compreender que as obras, elas são resultados das experiências dos homens na sociedade que eles estavam inseridos, né? Quando a gente começa a pensar sobre o surgimento das reflexões de Marx e de Engels também, a gente tem que pensar que isso ocorreu na Europa do século XIX. O que acontecia na Europa do século XIX? Uma série de transformações, uma série de modificações, de ebulição de tudo como política, economia, sociedade, cultura. A gente está falando de um período pós-Revolução Francesa e, ao mesmo tempo, pós-Revolução Industrial. A Europa estava em frenesi, transformações nas cidades, transformações no campo, transformações no trabalho, transformação nas relações pessoais e, ao mesmo tempo, Marx e Engels começam a perceber que essas transformações influenciam diretamente na vida das pessoas, assim como a vida das pessoas também contribui para as transformações. A partir daí, eles começam a refletir principalmente sobre um grupo específico, um grupo de trabalhadores, os proletários, os operários. Pós-Revolução Industrial, a gente sabe que a vida dos operários nas fábricas era miserável. A gente estava falando de um momento em que você não tem leis trabalhistas, você não tem uma legislação adequada, que as pessoas trabalham 16, 18 horas seguidas, elas mal têm tempo para se alimentar, elas mal têm tempo para comer, onde crianças e mulheres trabalham nas fábricas, no chão de fábrica, nas linhas de produção, da mesma forma que trabalham os homens e muitas vezes ganhando muito menos, onde pessoas morrem no chão da fábrica por exaustão, por doenças e não tem, né, nenhuma condição, principalmente, de sair daquela situação. Pensando nessa situação de miséria, de desigualdade, de exploração, então, pós-Revolução Francesa e principalmente pós-Revolução Industrial, é que Marx e Engels, eles começaram a refletir sobre o seu contexto e começaram a pensar em mudanças. Eles não queriam mudar uma sociedade, não. Eles não queriam pensar numa nova sociedade, na verdade, que fosse idealizada, como faziam os socialistas utópicos. Marx e Engels, eles não pensavam em inventar um novo modelo de sociedade, mas encontrar, dentro da sociedade capitalista, as forças sociais capazes de promover mudanças. Assim, uma sociedade socialista seria o primeiro passo para o comunismo. O ideal seria uma sociedade sem classes. Os trabalhadores, explorados pelas contradições do capitalismo, deveriam levar a cabo uma revolução e instalar uma ditadura, a ditadura do proletariado, colocando-se à frente do Estado. Qual que é essa ideia? Normalmente, as pessoas têm uma visão, um olhar absolutamente equivocado sobre o comunismo. Aquelas bobagens que muitas vezes são veiculadas pelos meios de comunicação de massa, muitas vezes chegam às pessoas de boca em boca, pelo senso comum, ou até muitas vezes são utilizadas contra algum partido político, com pessoas que possuem uma ideologia diferenciada. Geralmente essas reflexões elas chegam distorcidas. O que se fala sobre o comunismo? Ah, cuidado, você vai ter que dividir sua casa, metade você vai ter que dar para o seu vizinho. Cuidado, você vai ter que vender seu carro, metade você vai ter que dar para o seu vizinho. São ideias absolutamente simplistas, né? E claro que falta uma análise um pouco mais aprofundada. Então a ideia era a seguinte: Marx e Engels, eles não propunham uma nova sociedade. Eles não idealizavam uma sociedade nova como os socialistas utópicos. Eles pensavam, dentro da sociedade capitalista, que isso aconteceria. Ou seja, essa nova sociedade surgiria dentro do capitalismo, porque o capitalismo traz em si contradições.
e essas contradições levariam à sua própria transformação. Então, a ideia seria a seguinte: o socialismo seria o primeiro passo para que consigamos atingir o comunismo. Como que isso aconteceria? Com uma revolução das pessoas que são tão exploradas por conta das desigualdades sociais que o sistema capitalista apresenta. Então, essas pessoas, os trabalhadores ou o proletariado, eles levariam a cabo uma revolução. Essa revolução proletária faria com que os trabalhadores assumissem o governo, assumissem o poder. Mas vamos continuar entendendo, olhando para a tela. A intenção seria que os trabalhadores assumiriam os meios de produção e socializariam as riquezas, para, por fim, atingir uma sociedade igualitária. Na medida em que essa sociedade fosse atingida, no lugar do governo dos trabalhadores, entraria uma sociedade comunista, que extinguiria o Estado e a propriedade privada. Vamos entender. Os trabalhadores, então, levariam a cabo uma revolução e assumiriam o Estado, o governo. Com o passar do tempo, a ideia seria uma sociedade sem classes, sem propriedade privada, igualitária, onde todos tivessem efetivamente todos os direitos, mas também todos os deveres. Todos possuíssem a mesma coisa, que tudo fosse dividido, que tudo fosse compartilhado. E a partir do momento que acabasse a propriedade privada e as classes desaparecessem, os trabalhadores sairiam do poder, sairiam de cena e a gente implantaria a partir daí o comunismo, tirando o Estado da jogada. Vamos olhar para a tela. Nas análises de Marx e Engels, podemos perceber que não são as ideias que irão transformar a sociedade, e sim as condições materiais e as relações entre os homens. É o materialismo histórico. O materialismo histórico pode ser considerado o corpo central da concepção materialista da história, o fio condutor de todos os estudos de Marx e Engels. Segundo essa teoria, as relações sociais são organizadas de acordo com a forma em que os bens de produção são distribuídos entre as pessoas. Nesse sentido, as condições socioeconômicas, infraestrutura, determinam a configuração do regime político, dos valores, da moral e da cultura, a superestrutura. A ideia, então, seria pensar o materialismo histórico como central, como fio condutor das análises elaboradas por Karl Marx e por Engels. O que seria isso? É pensar a sociedade de uma forma racional, de uma forma objetiva, a partir da produção, do trabalho e da sua distribuição. Essa é a ideia. A gente pensa, sim, que a economia ela acaba sendo a base para a reflexão sobre a condição social que você está inserido. Por exemplo, vamos trazer para a contemporaneidade. Se eu acordo às 5 da manhã ou às 4 da manhã, pego uma série de ônibus, de trem, de metrô, vou ter que utilizar o transporte público, pego 4, 5 conduções, chego no meu serviço às 8, 8 e pouco, cansado, esgotado, trabalho até 5, 6 horas da tarde, volto para casa, tenho que pegar a série de condições de novo, vou acabar chegando 9 horas da noite, vou ter poucas horas de sono. Toda essa minha realidade, as condições econômicas, socioeconômicas, vão interferir no modo que eu vejo o mundo. Essa é a ideia. Ao contrário, se de repente eu sou uma pessoa que vivo de rendas, então eu posso acordar a hora que eu bem entender, eu vou para uma academia, eu posso frequentar um clube, eu passo a tarde no shopping com as amigas. Esse meu estilo de vida, as condições materiais que me são impostas, elas vão definir como eu vejo o mundo, como eu penso o mundo. Vou trazer ainda um exemplo mais atual. Quem nunca precisou de uma bolsa de estudo? Quem nunca precisou de uma bolsa, seja lá qual for, essa pessoa acaba criticando todos os outros cidadãos que necessitam, por exemplo, de um auxílio do governo para poder estudar, para poder trabalhar, para poder comer. Por quê? Porque as condições socioeconômicas não permitem que essa pessoa compreenda a realidade do outro. Então, é muito fácil, né, para as pessoas dizerem
Por exemplo, no caso brasileiro, onde nós temos uma série de bolsas que são muitas vezes concedidas pelo governo, né? Olha, isso é coisa de vagabundo, ou você não pode dar o peixe, você tem que ensinar a pescar. Mas quem normalmente fala isso, na maior parte das vezes, sem generalizar, são pessoas que receberam, entre aspas, auxílio de várias outras pessoas. Eu vou dar um exemplo. Você pode não pegar uma bolsa do governo, mas você tem bolsa vovó, bolsa titia, bolsa papai, é papai que paga a faculdade, é a titia que paga o curso de inglês, é a vovó que manda para um intercâmbio no exterior. Ou seja, de uma certa forma, você também foi ajudado. Pô, legal, que bom que a sua família tem condição de proporcionar isso para você. Mas outras famílias, por N motivos, que aí a gente pode colocar principalmente as diferenças de classe social, as diferenças regionais, os preconceitos existentes fortemente na nossa sociedade, como em todas as outras, fazem com que muitas vezes as pessoas não tenham a mesma oportunidade. E aí sim, por que não dar as mesmas oportunidades? Por que não viver numa sociedade igualitária, onde todos tenham as mesmas experiências, onde todos tenham as mesmas oportunidades e ao mesmo tempo todos tenham os mesmos deveres? Por exemplo, quando o sistema econômico apresenta contradições e problemas, as reflexões e lutas por uma nova organização se iniciam, ou seja, contradições e lutas. Mas por que isso acontece? Na concepção marxista, o trabalho aparece como expressão da vida humana, pois por meio do trabalho, a relação dos homens com a natureza é alterada, isto é, o homem transforma a natureza e a si mesmo. O que acaba acontecendo? Quando a gente para pensar, então, que as condições socioeconômicas determinam a reflexão, consequentemente a crítica e a ação para a transformação, a gente tem que pensar que o centro de tudo isso é o trabalho. E numa sociedade capitalista, normalmente, o trabalho, ele parte da exploração do outro, do excedente de trabalho do outro que gera o lucro do capitalista. Vamos olhar para a tela. Pensando quais são as principais contribuições marxistas para a história. Sem dúvida alguma, as contribuições de Marx foram inegáveis, né? Marx e Engels, apesar de refletirem sobre um contexto específico lá no século XIX, obviamente eram homens que pensavam muito além do seu tempo. Eles trouxeram para a história várias contribuições. Quais foram elas? A primeira delas, a revolução da historiografia. Se até então a gente tinha uma teoria positivista, uma corrente positivista, idealizada por Augusto Comte e que depois teve vários seguidores, né, que acreditava que a história ela deveria ser feita utilizando documentos, fontes oficiais, essa história acabava trazendo para a historiografia, obviamente, somente uma visão, um olhar. A historiografia era uma historiografia da elite, das elites políticas, das elites econômicas. Nesse sentido, a gente tinha uma história fragmentada. Era uma história dos grandes reis, dos grandes governantes, dos heróis. Mas e o povo? Não tinha povo na história positivista? Cadê a população? Dificilmente a população aparecia. Porque quando a população aparece em documento oficial, principalmente se a gente pensar no século XIX, quando a maioria ainda era de iletrados. Marx e Engels, eles transformam essa realidade. Eles começam a pensar em uma história vista de baixo, a história dos marginalizados, a história dos excluídos, muitas vezes na sociedade e excluídos também das próprias pesquisas históricas. Vamos olhar para a tela. Historiadores de todo o mundo começaram a repensar suas próprias pesquisas e muitos a adotar esse novo método, levando a uma grande renovação na produção histórica dos séculos 20 e 21. Debruçaram-se em novos estudos que resgatassem as experiências de homens e mulheres que por muito tempo foram ignoradas pelos pesquisadores. Podemos compreender que a influência do marxismo para as análises históricas é imensa, porque trouxe para as reflexões a chamada história vista de baixo, dando voz a sujeitos históricos até então ignorados e levando à compreensão de que a sociedade como um todo é o sujeito da história.
que eles querem dizer com isso? É a ideia de você pensar assim, que a história e que as sociedades, não importa qual a época, qual o contexto, elas são divididas, as sociedades são divididas, a história é dividida, tudo é fragmentado. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que todo mundo é sujeito da história. Todos os homens e mulheres, não importa a classe social, não importa qual é a etnia, não importa nada, onde você mora, se você tem sotaque ou não tem sotaque, todos os homens e mulheres, eles contribuem para o desenvolvimento da história. Todos contribuem para a construção da história. Todos contribuem para a compreensão histórica de um determinado período, de um determinado contexto. Ou seja, os historiadores marxistas deixaram de pensar inicialmente somente em governantes, em reis, em príncipes e passaram a pensar também nos explorados, nos marginalizados. Vamos olhar para a tela? Como verificamos ao longo dessa aula, a teoria marxista é muito mais complexa do que os reducionismos a ela aplicados. Além disso, é uma linha historiográfica muito importante para analisar uma série de questões. O que seriam esses reducionismos? Muitas vezes as pessoas não vão a fundo, as pessoas não compreendem a teoria marxista, as pessoas não querem saber sobre as obras de Marx. Quando você pega um autor que analisa e que interpreta o Marx, você já tem aí um filtro. A ideia é a seguinte, e aí a gente vai terminar essa aula, é pensar justamente que você tem que ler com calma todo o conteúdo teórico da unidade, verificar as indicações de materiais complementares e sempre que você for estudar uma corrente histórica, uma corrente teórica, uma linha, chamem como quiser, não só o marxismo, mas o positivismo, a nova história, a escola dos análises, a história das mentalidades, você tem que ir aos principais autores e às suas obras. Vá à fonte, vá ao original. E aí, a partir daí, você vai conseguir fazer uma reflexão crítica e chegar às suas próprias conclusões. Claro que os comentadores sempre são importantes, muitas vezes nos ajudam, nos auxiliam na compreensão do texto original, mas muitas vezes eles deturpam tudo o que acaba acontecendo ou deturpam todas as reflexões iniciais. Sempre tem uma brincadeira, né, no meio acadêmico e na área de história. Muitas vezes as pessoas dizem, Marx antes de morrer falou o seguinte, se isso é o marxismo, eu não sou marxista, porque obviamente a sua obra ela foi interpretada de diferentes formas, né? Houve reducionismo, um determinismo econômico e que muitas vezes estava muito aquém do que Marx queria dizer. Então, olhando para a tela, a gente tem que pensar o seguinte, a gente terminou por hora o estudo do tema marxismo, mas a gente tem que explorar todos os materiais que foram propostos na unidade para que a gente consiga refletir efetivamente sobre a contribuição do marxismo para a área de história. Até mais, até a próxima.